terceiro capítulo do livro vai na contramão do que a maioria das empresas, ou dos empreendedores, ou do que as pessoas imaginam. Ele diz que primeiro a gente tem que escolher quem vai trabalhar na empresa e depois encontrar o que ela vai fazer. Isso, quando eu li a primeira vez, eu me agradei, porque em várias oportunidades eu contratei, eu chamei pessoas, ou tentei fazer negócio com pessoas antes de saber o que elas realmente iriam fazer, ou do que eu iria fazer com elas. Porém, lendo o capítulo inteiro, eu me assustei com algumas coisas da forma que ele fala. Só que quando nós entendemos, voltamos no início do livro, que aqui ele está dando os exemplos que eles encontraram, os pesquisadores e o autor encontraram dentro das empresas que deram mais certo nos últimos 30 anos dos Estados Unidos. Então vale a pena a gente levar em consideração. Haverá uma época em que não vamos poder esperar por alguém. Ou você está no barco, ou fora dele. Cerca de 2 anos, ou 2 anos e poucos atrás, eu fiz um exemplo que quando a Injeta mudasse para cá, para esse local, nós começaríamos a atravessar o oceano, em vez de estar atravessando apenas um rio. Eu lembro que no flipchart eu desenhei um barco e vários remos, e que, como o oceano é muito grande, se a gente estivesse no meio do caminho e tivesse que dispensar alguém ou contratar alguém, seria mais difícil, porque estaria muito longe da costa que a gente partiu e muito longe de onde a gente ia chegar. Então eu precisava escolher as pessoas certas para estarem dentro daquele barco. E detalhe, eu não tinha lido esse livro. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Eu preciso das pessoas certas dentro da empresa para que a empresa vá em frente. E se nós chamarmos a empresa de barco e analisarmos que a gente está navegando, é muito difícil você trocar no meio do caminho. Os pesquisadores esperavam encontrar um grande evento que tivesse marcado a grande virada, tipo o dia D, mas isso não existiu. A transformação aconteceu gradativamente e tinha a ver com as pessoas que estavam no barco. Quando eles começaram a pesquisar, eles imaginavam que eles chegariam numa empresa que era média e se tornou excelente, e achavam que ia encontrar um grande plano estratégico lá que falou, a partir dessa época a empresa decolou. E eles pesquisaram durante esses 5 anos, lembrando, eles não encontraram isso. Eles encontraram empresas que foram mudando, melhorando gradativamente, e na maior parte dos casos tinha a ver com as pessoas que estavam trabalhando dentro da empresa. Pessoas certas nos lugares certos e as pessoas erradas fora do barco. Quem não estava de acordo com as ideias da empresa, as ideias que estavam sendo aplicadas ali, foram retiradas do barco, antes do barco estar em alto mar. Pessoas certas entram no barco e estão interessados também nas outras pessoas que estão no barco, e que o barco consiga chegar do outro lado. Então, a pessoa certa que eles encontraram aqui não está preocupado só com o umbigo dele. A pessoa certa está preocupada que quem esteja aqui também seja a pessoa certa, tá? Isso nós falamos no capítulo anterior.
Pessoas certas não precisam ser lembradas de suas responsabilidades e também não precisam ser estimuladas o tempo todo. A automotivação vem de dentro delas mesmas. Gostam de fazer parte do processo. Se alguém de nós estiver obrigado aqui dentro, ou achando que isso daqui não é o que ela quer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai estar sempre um atrasando. E como diz a frase lá em cima, vai chegar uma época que ou você está dentro do barco ou fora dele. Pessoas erradas são aqueles que, mesmo que a direção esteja correta, não estarão satisfeitos e a visão estará em o que eu ganho com isso? Se não estiver sendo vantagem para mim, não está bom. Ela não está olhando que tem muitas outras pessoas que estão satisfeitas com o que está acontecendo. Nós colocamos o barco para poder atravessar do Brasil até a África, para atravessar o Oceano Atlântico inteiro. No meio do caminho, pode ser que aconteça alguma coisa de tão diferente na África ou com o nosso mercado, que nos diga que a gente não pode mais para a África. Lá vai chegar lá e não vai ter o trabalho que nós esperamos lá. E talvez ele tenha que desviar para a Europa, ou então fazer o contorno na África e ir para a Ásia. E aí eu coloquei aqui, desvio de função. A Néia e o Luizinho vão saber bem o que eu estou falando aqui. É uma dificuldade muito grande a gente descrever a função de todos vocês, principalmente com o estilo que eu implantei no início da Injeta, que eu sou de deixar as pessoas irem fazendo por elas mesmas. E de repente, alguém foi contratado para uma determinada função e está fazendo a função do outro. Isso para mim é interatividade. E dentro de algumas conversas que a gente tinha uma pessoa que trabalhou aqui na empresa que falava que isso era desvio de função. Está escrito num livro lá que não pode ter desvio de função na empresa. Cara, o que não pode ter é gente sem vontade de fazer as coisas. É isso que não pode ter. Gente com preguiça. Gente que não quer que as coisas aconteçam, não quer que o barco inteiro vá para frente. Em alguns momentos, tá, vai haver o desvio de função, vai haver mudança de rota, porque alguma coisa deu errado, tá? Ou alguma coisa vai dar mais certo. E o que nós temos que fazer? Não quero que todo mundo faça a função de todos, mas que na hora que precisar fazer alguma coisa que não está lá escrito que era para você fazer, mas você puder fazer, faça. É dessa forma que vai acontecer. Se você passar do lado de uma máquina e tiver uma caixa que caiu no chão ali e esparramou a peça, não custa nada você se abaixar, levantar e pôr as peças lá dentro. Ou simplesmente avisar quem está na máquina que está tendo um problema aqui. Isso não é desvio de função. Isso é vontade de fazer. Nos anos 80, os bancos norte-americanos sofreram com uma grande mudança no setor. Foi a desregulamentação. Hoje, 2020, o mundo está sofrendo graves consequências com o Covid-19. Graves. Nos anos 80, a Wells Fargo foi um dos bancos que menos sofreu com a desregulamentação nos Estados Unidos. E o maior motivo desse resultado se acredita às contratações de pessoas certas, que começaram 10 anos antes. Tinha um cara chamado Dick Buckley, que começou a buscar pessoas talentosas para contratar para a empresa. Em 2020,
um vírus que nem tanto letal, mas altamente contagioso, que está mudando e matando milhares de pessoas pelo mundo todo, e mudando o comportamento do planeta, com recomendações confusas da Organização Mundial da Saúde, opiniões adversas. Se a gente pegar e começar a bater nessa tecla aqui e perguntar a opinião de cada um sobre isso daqui, nós vamos ter muitas opiniões. Com líderes, autoridades de países, especialistas, ideólogos, com decretos presidenciais, estaduais, municipais, regionais, para o isolamento social. Comportamento individual e coletivo desencontrados. Qual a melhor saída para as empresas? Impossível afirmar, mas certamente as empresas que têm as pessoas certas dentro dela têm chance de sair melhor. Eu acabei de ouvir no rádio agora de manhã que morreu a 19ª pessoa em Maringá de Covid-19. E as pessoas falam, principalmente os repórteres, falam com uma comoção muito grande. Ontem à noite, eu estava conversando com uma pessoa que perdeu a mãe em fevereiro. Essa pessoa me falou assim, olha, eu não estou menos triste porque minha mãe não morreu de Covid-19. Eu estou triste porque minha mãe morreu. E não foi de Covid-19. Eu já comentei aqui que nós participamos, nós, a minha família, de 6 enterros só esse ano. Nenhum foi de Covid-19. Maringá tem uma média de 8 mortes todos os dias. Desde o dia que fechou a cidade inteira, que foi dia 22 ou 23 de março, e a gente ficou alguns dias sem trabalhar aqui, já morreram pelo menos 720 pessoas ou mais na cidade. Vocês acham que essas pessoas que morreram, ou os parentes dessas pessoas que morreram, não estão sofrendo? Não estão sofrendo com a morte dessas pessoas? Vocês viram alguma reportagem sobre isso? Então chega à beira do ridículo tudo isso. E a gente não está falando que não é letal. Sim, ele mata. Alguém que está saudável pode pegar o vírus e morrer, da mesma forma que o meu tio estava saudável e escorregou do barranco lá e se quebrou todo e morreu. Ou alguém pegar uma carona com uma outra pessoa e sair num carro e esse carro bater no caminho e ele morrer. Pessoa totalmente saudável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tomar esses cuidados com higiene aí é uma coisa normal. A gente já deveria estar tomando sempre. Isso de lavar as mãos, tá? Isso é uma coisa básica. Nós temos que fazer isso sempre. Não é por causa do Covid, é por causa de muitas outras coisas. É sujeira que você vai pôr na boca. Lugares abafados, onde tem pouca ventilação no inverno, que fica as janelas todas fechadas e as pessoas respirando ali dentro, sempre foi caso de infecção respiratória. Sempre foi. Não é a partir de hoje. O executivo do Banco da América descreveu os gerentes sêniores da década de 1970 como gente treinada para se submeter em silêncio à ordem de seus chefes. E me chamou a atenção porque ele chamou de gente de plástico.
Plástico é o nosso negócio, está até no nosso nome, injeta plástico. Mas o que ele quis dizer com isso? Era gente sem vida. Ele escreveu isso aqui. É extremamente frustrante apresentar ideias para quem não tem coragem de dar opinião, ou está apenas esperando o tempo passar e voltar ao monótono dia a dia. Em muitas situações é melhor ter a sua ideia contestada do que ser aceita falsamente por unanimidade. O palavrão é meu. Isso é muito foda. Se vocês simplesmente ouvirem o que eu estou falando e não quiserem colocar a ideia de vocês em prática, ou balançar a cabeça, sentir para tudo que eu falo, não só aqui nessa hora, durante o dia a dia, ou durante alguns momentos, nós não vamos melhorar nunca. E não é me contestar só por contestar, é pensar e agir, porque dá mais trabalho pensar e agir. Dá mais trabalho vocês lerem o livro antes de eu apresentar aqui, para ver se o meu resumo está certo ou não. Porque seria muito fácil eu copiar só o texto do livro e a gente ler aqui. Eu estaria falando o que o cara está falando. Mas para fazer isso daqui, eu tanto tive que digitar, como eu tive que ler, ouvir o que eu gravei, e pensar e fazer. E pode ter uma opinião diversa aqui. Isso é o que eu estou entendendo do livro. E estou tentando sintetizar para a gente conseguir ver em uma hora. Mas se vocês usarem o tempo de vocês, lerem o que está escrito no livro e pensarem sobre isso, a conversa pode ir mais longe. O resultado pode ser ainda melhor. Empresas como o Bank of America costumavam contratar chefes fracos para não afastar os técnicos produtivos da empresa. Esse Banco da América aí, em comparação com o outro banco, que é o Wells Fargo, foi o banco que não cresceu tanto. Então era a empresa que eles estavam comparando, empresas iguais, e foi o que deu errado. Então aqui é a empresa de comparação. O exemplo é bem claro aqui. Eu tenho o Thiago que entende das máquinas aqui. Eu vou contratar um chefe para ele. Ele vai ficar espinhadinho e vai começar a espetar o chefe, porque o outro chefe vai dar ordem para ele, e é um cara muito foda. Aí o Thiago vai ficar chateado e fala, bom, então fica com ele e eu vou embora. Esse banco contratava um chefe mediano que escutava mais ou menos tudo que os técnicos falavam e não brigava. Aí, para poder manter os técnicos que estavam abaixo dele. Já os outros bancos não, contratavam pessoas que eles achavam que era certo, e tinha hora que eles iam virtualmente sair na porrada. Nenhum banco diz que os caras saíram no soco, mas virtualmente pode. Vai ter uma discussão, vai ter hora que não vão concordar, e vai haver, às vezes os ânimos vão até se exaltar um pouquinho, mas se essas pessoas forem pessoas que estiverem envolvidas com o contexto inteiro da empresa, elas vão achar a melhor solução, e a melhor solução que for achada vai ser a que vai ser tomada. A melhor solução será acatada, e aí se a ideia foi do Thiago ou do chefe dele, não importa, eles vão seguir em frente. Uma empresa excelente treina seus colaboradores para serem excelentes, mesmo que amanhã eles acabem sendo convidados e aceitem trabalhar em outras empresas. A vantagem é que enquanto eles estiverem aqui dentro e estiverem sendo treinados para serem melhores profissionais ou chegando perto da excelência, é aqui que eles vão estar fazendo o serviço. Eu cansei de ouvir
colegas meus, empresários, falando, não adianta treinar meus funcionários. Eu treino, depois que ele fica bom, ele vai embora. Eu cansei de ouvir isso aí é normal. Só que esse mesmo cara gosta de chegar na empresa do outro e pegar o cara que está treinado lá para trabalhar com ele. E esse mesmo cara gosta de inverter a situação. E alguém disse há muito tempo, não sei quem foi, que o empresário que acha ruim de treinar o seu funcionário, que acha que isso é caro, como a gente falou aqui, nós estamos deixando de produzir nesse horário que a gente está treinando aqui. Se a gente achar que isso aqui é caro, a gente vai ter que ver o quão caro é não treinar, quando o cara vai executar um trabalho, executar alguma coisa errada, ou cometer um erro muito grande e quebrar algum equipamento. O exemplo que está aqui, não sei se todos vão conseguir ver do lado direito, tem um mapa ali. O banco que contratava gente certas, pessoas certas, e o outro que contratava os caras fracos, em comparação, do ano de 73 até o ano de 1998, um deles cresceu abaixo do mercado e foi $1 se transformou em $15,60. O outro, que era o Wells Fargo, $1 se tornou em 74,47. Então, de 1 para 15, de 1 para 74. Essa foi a diferença entre o crescimento da empresa e a valorização dela. Saber para onde ir e depois escolher quem sabe o caminho era aparentemente o óbvio. Mas aqui estamos falando primeiro quem são as pessoas certas, depois decidimos para onde vamos. Isso é fácil de falar, mas difícil de fazer. Quando eu li isso aqui, eu pensei, falei, para eu pegar um barco e ir daqui para o outro continente, lá, africano, europeu, que seja, eu sei que eu vou para lá. Aí eu vou contratar um cara que é comandante de barco, um que é bom remador, tem os braços grandes lá, um que sabe fazer comida. Ah, tá, então partiu. Isso parece ser o mais óbvio. E era isso que eu ouvia, que eu ouço até hoje, e até me assustei com isso, quando ouvi, quando li. Só que se você colocar esses caras, os melhores caras lá, o marinheiro, o capitão, o cozinheiro, com todas as pessoas certinhas ali, certinhas, quer dizer, técnicas, quem me garante que a hora que chegar no meio do caminho, o capitão não vai pegar e parar tudo e falar assim, eu quero o dobro do que eu combinei com você. Eu falo, não posso te pagar o dobro, não tá no planejamento. Bom, você que sabe, ou você para ou eu não toco mais o barco para frente. Lembra de um caso, o cara jogou as ferramentas aqui, falou que não ia fazer mais nada, anos e anos atrás, aqui na Ingeta? O outro pegou e falou, não, eu não vou pôr as máquinas para rodar se não acontecer assim, assim, assado. Eu não tinha lido o livro, mas o cara foi mandado embora, os dois. Vocês podem dizer, mas o Luiz não aceita opinião diferente da dele. Se vocês prestarem bem atenção, quando a opinião de vocês é melhor do que a minha, eu sou o primeiro a aceitar. Só que vocês têm que me convencer. Não adianta chegar a dar uma ideia do nada ali e querer que eu aceite. Primeiro eu tenho que entender a ideia.
Se eu entender a ideia e a ideia for boa, podem ter certeza absoluta que eu vou mudar. Isso aqui está gravado. Se eu não mudar, vocês podem me mostrar isso aqui depois. Tá bem? No exemplo citado no livro, a Fannie Mae perdeu vários de seus executivos que não estavam dispostos a encarar os desafios tão difíceis. De 26, 14 pediram para sair. Isso, apesar de parecer cruel, talvez tenha sido o melhor para os executivos e também para a empresa. Eu acredito que a Injeta vai se tornar excelente, mas vocês não são obrigados a entrar nesse mesmo barco. Eu vou fazer de tudo para que vocês acreditem que realmente é verdade, tá? E vai se tornar uma empresa excelente, mas vocês têm que querer. E pode ser que eu não consiga atingir os meus objetivos e automaticamente não atinjo de vocês. Só que vocês têm que ser sinceros comigo. Se vocês não quiserem continuar, vocês têm que me falar. Não pode fazer como algumas pessoas que às vezes não vêm trabalhar ou começam a enrolar esperando ser demitido. Por quê? O cara que fica embaçando no trabalho ali, achando que ele vai perder caso ele peça demissão, está redondamente enganado. Porque a relação dele acaba aqui, pode acabar em outra empresa e assim por diante. Então ele não vai ter um bom resultado na nossa empresa e não vai ter em outra também. Uma empresa excelente é feita de pessoas engajadas em um vigoroso debate. Nada tem a ver com aqueles que não expõem a sua opinião para não gerar atrito. Se você simplesmente aceitar o que o seu colega de trabalho ou eu esteja falando, para não gerar atrito, nem sempre é a melhor situação. Você pode ficar contrariado, tá? E não achar a solução da mesma forma. Algumas teorias e algumas empresas aqui citadas tinham um lema semelhante ao título: contrataria um gênio de uma determinada área aqui e 1000 auxiliares. Eu pago 20 mil para o gênio e 1000 para os auxiliares. Isso vai ficar barato. Aí o gênio usa o chicote normalmente, tá? Põe cada um no seu local e faz todo mundo trabalhar, e ele regula todas as máquinas, ele sabe tudo o que tem que fazer, beleza. Só que a hora que ele vira as costas, o primeiro já parou de trabalhar, o intermediário também. E pior, e a hora que o gênio resolve sair, o que acontece? Ficou 1000 auxiliares que só sabem trabalhar quando o chicote está apontado para eles, ou se tiver alguém para fazer o start do processo, aí ele só segue. Já viram em algumas coisas lá assim, ó, murcha a orelha e marcha. Então, um ditado caipira ou alguma coisa assim, tinha um amigo meu que pegava e falava: ó, agora você murcha a orelha e marcha, que é mais ou menos que nem o burro, tá lá na carroça lá, baixa a orelha e caminha por onde o cara estiver mandando. Então, gênio com 1000 auxiliares não é o perfil das empresas excelentes. Nas empresas feitas para vencer, o líder, que não é chamado de gênio, forma equipes altamente qualificadas onde a figura do líder é importante. Ninguém está descaracterizando ou desconsiderando o líder. Ele realmente é importante, mas ele não é
o único, não é essencial. E a gente vai ver mais para frente que o bom líder, ele treina as pessoas para que façam parte do trabalho dele. E aí, todos vão aparecer. Um cara chamado Jack Eckert, da Eckert Corporation, era um gênio com grandes habilidades em escolher pontos estratégicos para suas lojas. Em contrapartida, Cork Albrin era um gênio para escolher as pessoas certas em contratar. Jack tinha o dom de vislumbrar o tipo de loja para montar em determinado local. Cork tinha o dom para saber que tipo de pessoa colocar em determinada loja. Enquanto Jack falhou na escolha de quem iria o suceder, Cork escolheu alguém com chance de ser ainda melhor que ele próprio. O primeiro tinha um grupo de auxiliares e toda a estratégia dentro da sua cabeça. Cork tinha um mecanismo de direcionamento criado através do diálogo e insights entre um grupo bem formado de executivos. Jack é um exemplo de nível 4 e o Cork de nível 5. A Al Green e a Eckert deve ter uma comparação também. A Al Green foi muito além da Eckert. O que importa é quem você está pagando e não como você o paga. Os executivos das empresas excelentes não trabalharam de graça, mas também não a trabalharam apenas pelo dinheiro. Seus ganhos eram ligeiramente menores que os líderes das empresas de comparação. Essa primeira frase é para entender que nós estamos falando de excelência do trabalho aqui, que não é só por dinheiro, mas que nenhum deles trabalhava de graça. Não tinha ninguém sendo o bonzinho e trabalhando só por caridade. O livro menciona que as remunerações, ou seja, o salário, os bônus, como que é falar dos bônus, incentivos, os benefícios, tá? São bastante importantes. Ainda mais quando a empresa... Eles são bastante importantes, mas não podem ser os mais importantes. Ainda mais quando a empresa ainda não atingiu excelentes resultados. No final, quando acontece o reembolso ou a divisão de ações para aqueles que acreditaram na empresa, que era boa e queria se tornar excelente, quase sempre o retorno é muito mais que compensador. Um exemplo daquela empresa que $1 subiu para 15 e o outro subiu para 70. Quem ficou todo esse tempo junto com a empresa e tinha uma ação ou alguma coisa, ganhou proporcionalmente aquilo. Na Nucor, o exemplo do primeiro quem ficou bem claro quando foram montaram fábricas em cidades sem tradição de siderúrgica. Eles pegaram cidades onde tinham mais agricultores do que alguém que entendia de aço. A história recente aconteceu com uma empresa que eu conheço daqui de Maringá, e já fiz trabalho para eles, que teve um incentivo para montar uma fábrica no interior de São Paulo. Não era bem as margens, bem no interior de São Paulo, longe um pouquinho da Castelo Branco, próximo a Botucatu ali. E lá eles ganharam um incentivo da prefeitura, isenção de aluguel, várias outras coisas lá para poder montar a fábrica deles lá. Eles foram para lá, montaram a fábrica e voltaram depois de alguns anos para cá, porque disse que lá não tinham profissionais. Não tinham profissionais e provavelmente eles não estavam dispostos a treinar os profissionais.
Eu não tenho certeza, mas provavelmente essa mudança de ida e volta para lá deve ter quase quebrado e eles não estão em boas condições hoje. Não sei se é por isso. Mas aqui, o exemplo dessa siderúrgica aqui, e tem os resultados deles foram excelentes também. Eles montaram onde tinham agricultores, porque lá os agricultores eram caras que levantavam de manhãzinha e tinham a tarefa lá de ordenhar as vacas, por exemplo. E quem entende um pouquinho de ordenha sabe que as vacas têm que se ordenhar todos os dias. Não é de segunda a sexta, são todos os dias, de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, todos os dias tem que ordenhar, não pode deixar de um dia para o outro. Quando vocês veem o cara plantando aqui, dá para ter mais ou menos uma noção. Quando o cara planta, ele tem que plantar toda a área. Quando vai colher, principalmente quando está para chover ou vai plantar, se ele deixar para plantar no outro dia e der uma chuva de noite, talvez ele não consiga plantar, ou coisas parecidas. Então os agricultores tinham determinação em fazer o que eles faziam, fazer até terminar, mesmo não sendo técnicos. O que eles fizeram? Eles treinaram esses caras. E aqui eu copiei uma parte do livro, porque senão eu teria que escrever inteirinho. Isso aqui eu não conseguiria traduzir. Para atrair e manter os melhores operários, a Nucor pagava aos seus metalúrgicos mais do que qualquer outra siderúrgica do mundo. No entanto, ela montou um sistema de pagamento em torno de um mecanismo rigorosíssimo e sob pressão de concessão de gratificações às equipes, no qual mais de 50% da remuneração de um trabalhador é diretamente atrelada à produtividade de sua equipe de trabalho, composta de 20 a 40 pessoas. Os integrantes das equipes da Nucor, em geral, chegavam ao trabalho 30 minutos mais cedo para arrumar suas ferramentas e se preparar para operar a linha no exato instante que tocasse a sirene de troca de turno. Temos os metalúrgicos mais dedicados do mundo, afirmou um dos executivos da Nucor. Contratamos 5 pessoas, fazemos com que trabalhem por 10 e pagamos o equivalente a 8. O sistema da Nucor não objetivava transformar as pessoas preguiçosas em trabalhadores eficientes, e sim criar um ambiente em que trabalhadores dedicados prosperassem e os preguiçosos pulavam ou eram atirados para fora do barco. Num caso extremo, os trabalhadores expulsaram da usina um colega de equipe com o auxílio de uma cantoneira de ferro. Isso é história. Levem a sério tudo que a gente está lendo aqui, menos a cantoneira de ferro. Tem jeito mais fácil de expulsar quem não quer trabalhar. Tá, eu sei que ele tem. O que ele está dizendo aqui? Eles contratavam 5 caras, faziam que esses 5 trabalhassem com afinco para fazer o serviço de 10. Só que eles pagavam por 8. Na minha visão, todos ganhavam. Tanto a empresa quanto o operário. Como que nós podemos fazer isso dentro da Injeta? O primeiro caminho é vocês saberem quanto vocês produzem. E hoje em dia, nós não sabemos. Porque nós não preenchemos corretamente, de forma eficaz, as ordens de produção. Não adianta você chegar para mim e falar:
ó, o ciclo dessa máquina aqui estava com 22, eu baixei para 20. Me dá um aumento por isso. Porque para mim não é o ciclo da máquina que importa, nem para o cliente. O que importa é quantas peças vai produzir no final de um turno. Se com um ciclo de 22 ela produzia 5.000 peças durante um turno, e com um ciclo de 20, hora ou outra peça enrosca, ou dá um nível de rejeição muito grande, e ela produz 4.000 peças no final do turno, é pior. Ou então tá, produz os mesmos 5.000, também não adiantou. Agora, se você baixou o ciclo para 20, produziu 5.000 peças ao mesmo tempo, e terminou 1h30 antes, tempo que dá para a gente colocar outro molde, já começar a produzir outro, aí sim, nós estamos tendo vantagem. Então, para vocês terem um ganho por produtividade, tem que ter anotações. Vocês têm que saber quanto vocês produzem. Aqui está dizendo bem, equipes de 20 a 40 pessoas. Aqui a empresa inteira é 20. Se for para a gente ganhar por produtividade, alguns de vocês, tá, não tem como marcar produtividade. Nazareno está cuidando dos moinhos da alimentação. Como que ele vai ganhar por produtividade se ele está alimentando todas as máquinas? Aí que cai a ficha sobre o time. Se a produtividade sua forem prejudicadas por ele, pela ineficiência, ou pela preguiça, ou pelo trabalho ruim dele, é esse cara aí que a gente tem que empurrar fora do barco. Da mesma forma, Nazareno, se a sua produtividade for prejudicada por ele ou por ele, nós temos que identificar, e esse cara não está fazendo o time ganhar, porque quando o barco atravessar o oceano, todos vão ter chegado. Então, quando for ganhar a bonificação, ao invés de 5, receber 7 ou 8, quando for receber a bonificação, é o time inteiro que vai receber. E aí como é que você vai dividir o dinheiro com o cara que te atrapalhou? Entendem como a ideia do time, do barco, faz sentido? Tem trabalhos que não vão colaborar diretamente para a produção. Tem trabalhos que não vão ser diretamente ligados à produtividade. Mas ele pode dar algum incentivo para você, e esse cara você vai estar pagando para ele. Então, você tem que ser excelente, mas o seu colega de trabalho também. É aí que a gente quer chegar. Um discurso muito bem feito nas palestras que eu já assisti, nos livros que eu já li, é que o maior ativo das empresas não são as máquinas, não são os caminhões, não são os prédios, e sim as pessoas que trabalham com elas. Na linha do que eu estava falando anteriormente, não são as pessoas em si, são as pessoas certas. Aquele cara que não atrapalha o processo, aquele cara que faz produzir. São as pessoas que fazem as empresas, mas apenas as pessoas certas. A Núcleo, que eu citei há pouco, contratando agricultores, deu maior peso a determinados atributos do caráter do que da bagagem educacional. A Ingeta também pensa assim. O cara contratou agricultor. O agricultor não sabia fazer aço na Núcleo. Quantos de vocês aqui entendia de plástico antes de entrar aqui?
Lauro? Mas vai entender. A Neia. Gabriela trabalhou em algumas coisas comigo. A Franciele. Ergue a mão, Franciele. O restante, ninguém tinha trabalhado com plástico ainda. Então, aqui está uma prova viva que eu penso como esses caras aí. Eles valorizam mais o caráter da pessoa, mas quem é a pessoa, tá? Do que propriamente a parte técnica da pessoa. O Lauro tinha a parte técnica, mas se eu não concordasse com o caráter dele, eu não contrataria. A empresa que ele trabalhou antes, as duas empresas eu conheço, e as duas empresas recomendaram. Agora, se você trabalha num lugar onde a sua equipe, o seu chefe ou o seu patrão não te recomenda para outro, porque existe uma lei que diz que a gente não pode demitir uma pessoa ou a pessoa que se demite, falar dela para fora, porque você está atrapalhando a vida dela lá fora. Isso é uma lei trabalhista. Mas isso é uma boçalidade, porque você está deixando um cara ruim ir para outro lugar. Às vezes o cara é ruim. Mas no meio dos empresários, nós criamos o nosso código. Os dois caras com quem o Lauro trabalhou, eu sou amigo de um e conhecido do outro. Mas a nível de eu ter o WhatsApp deles. Tá? Os dois. Para mim, eles falariam se o Lauro não tivesse trabalhado de forma correta lá. Se tivesse alguma linha lá de caráter que eles não gostassem. Mas aí liga alguém aqui para mim e pergunta sobre um determinado funcionário que não trabalhou bem aqui, eu sigo a lei. Eu simplesmente falo pro cara, desculpa, mas eu não posso falar nada sobre esse funcionário. A Néia deu uma pedrada em alguém aqui esse tempo atrás, né? Mas quando eu não falo da pessoa, não preciso falar mais nada. Eu não preciso falar que a pessoa é ruim. Basta eu não querer comentar. Eu não quero comentar. O recado está dado. Uma das empresas excelentes contrata pessoas com valores semelhantes aos da empresa e ensina a técnica. Quando já estão trabalhando, esses valores são descobertos com perguntas feitas sobre decisões em que tomaram em determinadas situações da vida. Uma das empresas contratou para a gerência uma pessoa que tinha sido capturada 2 vezes na Segunda Guerra Mundial e escapara as 2 vezes. O cara pensou, esse cara deve ser bom, né? Porque se ele foi capturado e escapou as 2 vezes, ele não vai ter problema em se virar com os problemas do dia a dia. Rigorosas, mas não implacáveis. As empresas que trabalham nessa linha não são implacáveis. E quando a gente fala sobre as pessoas certas dentro do barco e as outras fora do barco, não é atirar elas no meio do mar. E aqui o autor tenta explicar que existe uma diferença entre ser rigoroso e implacável. Ser implacável é ser má, demitir irresponsavelmente sem avaliações criteriosas, principalmente em épocas difíceis. Nós tivemos uma época bem difícil, agora estamos vivendo ela ainda, e todos sabem aqui que ninguém foi demitido. No final das contas, nós temos 2 pessoas a mais na equipe, que é o William e o tiozinho.
Ser rigoroso é aplicar de forma coerente padrões precisos em todos os níveis, sobretudo nos cargos com maior responsabilidade. Não é mandar só os auxiliares embora. Sobretudo é mandar quem coordena os auxiliares, ou quem coordena outros. Ser rigoroso e não implacável significa que as melhores pessoas não precisam se preocupar em perder seus empregos e podem se concentrar inteiramente no trabalho. Se você está fazendo de vontade real o seu trabalho, tá? Costumo falar aqui sobre o jogo da sinuca. Se você não está fazendo 3 cantos, né, com a empresa, não está jogando contra, tá? Você não precisa se preocupar que você vai perder seu trabalho. Volto a dizer, a técnica a gente ensina, tá? Só que eu não vou fazer um cara preguiçoso virar um excelente profissional, porque o preguiçoso, ele é preguiçoso porque ele quer. Então ele não é técnico, mas com preguiça não vai aprender. Então esse vai sair fora, esse vai sair. Mas se você está trabalhando, dedicando, e está lendo isso aqui, e está achando que isso aqui é legal, tá? Vem pro time, que as empresas que a gente está falando aqui, os caras tinham milhares de funcionários, e mesmo nas crises, eles pouco demitiam as pessoas. O exemplo real deste conceito foi na aquisição da Kruger pela Wells Fargo durante a desregulamentação. A desregulamentação foi algo que aconteceu lá nos anos 80 nos bancos. Eu não sei explicar o que exatamente é. Eu sei que mudou totalmente o panorama de uma empresa que trabalhava com finanças. Essa Wells Fargo comprou um outro banco. Seria como se nós comprássemos uma outra empresa de injeção. Aqui nós temos um refeitório onde a gente tem que esquentar nossas marmitas, ou a gente compra uma marmitinha simples. A outra empresa tinha um refeitório próprio, todo azulejado, tinha um cozinheiro lá o tempo todo, tá? O prato dos chefes era diferente dos operários, e assim por diante. Só que lá estava mal das pernas, e aqui estava bem. Então, quando essa empresa comprou a outra, eles só trouxeram os caras que aceitariam trabalhar no mesmo ritmo econômico que nós trabalhamos aqui, sem desperdício, sem jogar dinheiro fora, do que lá. E alguns foram demitidos de cara. Aí eu falei, mas aí o cara está defendendo, porque agora essa comprou aquela, então vai mandar todo mundo embora e contratar gente nova lá. Não, mandou embora os caras que não estavam alinhados com o pensamento dessa empresa. Alguns caras lá que já se sabia que os caras pensavam semelhante ao Banco Wells, vieram e às vezes até mandaram alguns que eram ruins daqui embora. Então a ideia de crescer lá foi incorporada ao crescimento ali, mas não foi mandado implacavelmente as pessoas embora. Só aquelas que não estavam alinhadas com o pensamento da empresa. Título bem sugestivo: morte por 1000 facadas. Quando eu li isso aí, eu fiquei pensando, né, cara? Tá dando facada, o cara tá morrendo, mas não morre. O que é uma morte por 1000 facadas? É esse caso do cara que eu quero mandar embora e não mando, que ele quer sair da empresa, mas não pede a conta,
e a coisa vai se estendendo, um esperando a atitude do outro. Isso não é legal. Não é legal, e a tendência é que isso não aconteça mais na Ingeva. Já aconteceu, talvez esteja acontecendo, mas isso não é para acontecer mais. O cara que quiser sair, a melhor coisa que ele pode fazer para a carreira dele, para ele mesmo, é chegar em mim e falar que ele quer sair. Vai ser a melhor coisa para ele e para nós. E a pessoa que eu não quiser que fique na empresa, tá, vai ser muito mais sincero com ele, eu demitir, do que ficar empurrando e largando ele até ele desanimar e pedir a conta. Então isso é ruim dos dois lados. Então, não vou me estender muito sobre isso, tá? Mas acho que o título e a explicação aqui basta. Eu já até falei em outras vezes aqui, mas eu estou sendo mais direto agora. Não fiquem aqui se não concordarem com as coisas que eu estou dizendo. E me dá um sinal, ou um de vocês me dê um sinal de alguém que está querendo sair, porque às vezes não tem coragem, mas tenham coragem, porque senão você ficar numa empresa se arrastando, você não vai produzir bem e vai sofrer. Continua na próxima semana. Hã?